nós voltamos com o Em Revista com a presença aqui do meu amigo Padre Juarez de Castro, que participou da Jornada Mundial da Juventude, lá no palco, no altar, e compartilhou dos outros eventos também, com a sua participação, cantando. Aliás, não vai cantar hoje aqui, né? Que absurdo, não vou, né? mas eu vou voltar para cantar um dia. Eu fiz isso para voltar um dia, tá bom? Você vai ver, tá bom? Juarez, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Mais uma vez. E eu queria saber qual foi a sua impressão dos bastidores. Olha, eu nunca tinha participado de algo tão impressionante, tão empolgante, como a Jornada Mundial da Juventude. Eu tive a oportunidade de ficar a semana toda lá. E a minha impressão durante a semana toda foi o seguinte: eu andei muito, estive muito no meio das pessoas e via jovens e mais jovens caminhando naquelas ruas do Rio de Janeiro, animados, entusiasmados, e alguma coisa motivava aqueles jovens a estarem felizes. E eu sabia que era o Evangelho, E o que mais me impressionava, eu acho que impressiona vocês também, ali, jovens sedentos para escutar um homem de 76 anos falar. Um homem Exatamente. de 76 anos. E, aliás, ele incentivou muito essa questão do respeito e amor aos mais velhos, não é, Padre Marcos? Com certeza, essa atitude do Papa, com todas as idades, não só o mais velho, né? Mas fazer valer a voz de todos. Essa expressão, da criança ao adulto. Sim, agora, a gente via entre aquela juventude toda que estava lá, vamos lá, no JMJ, eram, vamos lá, quase 4 milhões lá de jovens. Não, eram quase 4 milhões de pessoas que você via ali, jovens de 70 anos, de 80 anos, na verdade. Todas as idades. Eram várias expressões, né, Padre? Na verdade, e eu achei muito interessante isso. Porque tinha muita gente que, às vezes com 50, 60 anos, estamos aqui na Jornada Mundial de Juventude. Gritando, essa é a juventude Papa também. E é interessante isso, porque estava todo mundo se sentindo jovem ali, todo mundo se sentindo... E talvez o espírito que animou tudo aquilo lá, e o padre sabe disso, foi a questão daquelas pessoas, independentes da idade, estarem sendo animadas ali por um homem que mostrava uma igreja bonita, uma igreja que queria caminhar, uma igreja que queria caminhar com os jovens, uma igreja que queria caminhar com os idosos, mas uma igreja que tinha uma proposta. E o mais interessante é que os jovens estavam ali sedentos por uma resposta, né, querendo algo, e sabia que eles podiam buscar ali. Ou seja, eles querem. A gente começou a ver a partir da Jornada Mundial da Juventude que o jovem, ele não é tão fácil de manipular. Não basta você colocar umas coisinhas pro jovem, não. Não adianta você dar uns funkzinhos pro jovem, dar uma drogazinha pro jovem, dar uma coisinha. Não, ele quer mais. Com certeza. Ele quer algo que possa preencher a sua vida. E ali os jovens mostravam Aliás, nos eventos que transcorreram na jornada, os eventos paralelos, a gente via uma coisa que eu acho que é fantástica, que acontece, que pouca gente sabe, que é o evento paralelo que mostrou as discotecas cristãs, né? Quer dizer, todas as expressões. Não é? Todas Aliás, as nós temos uma matéria feita pela equipe que você chefiou lá na jornada, que eu quero que você fale dessa experiência. Vamos ver essa matéria na discoteca, que o André fez muito bem lá. Vamos ver. Estamos aqui na Feira Vocacional. Viemos mostrar para vocês que ser jovem católico não é ser algo cafona. Ser jovem também é se libertar, ser livre, ser jovem, ser animado. Olha essa balada que nós encontramos em plena Feira Vocacional. Jovem, como é ser jovem no dia de hoje? Animação. Ser jovens no dia de hoje, com a igreja católica essa juventude reunida aqui no Cristo Dança, isso é bom demais, isso é sentir o amor de Deus sobre cada um de nós. De qual estado você é? Sou do estado de São Paulo, da Diocese de Santo Amaro. É a Rede Brasil de Televisão na cobertura da Jornada Mundial da Juventude. Imagens, depois vou mandar para o programa do Frota, que vai fazer um sucesso lá. É o Padre Marcos que estava assim, aleluia, ele estava ele estava animando. Vivi, como é que você vê você que apresenta o Vida Show diariamente aqui pra gente, e tem essa relação também com
está tendo essa relação com os jovens nas redes sociais por causa do Vida Show. Como você vê essa aproximação da igreja com os leigos, com o jovem normal no dia a dia, ali dançando no meio da fumaça, cantando? Eu fiquei impressionada com essa imagem, inclusive, viu, EV? Achei muito bacana, realmente, porque, gente, é o que o padre falou, Juarez, né? Eu vou aproveitar a fala dele, né? Ele disse que o jovem precisa e busca esse algo a mais. E esse algo a mais foi proposto nessa Jornada Mundial da Juventude, né? Eu até não desconhecia essa informação das festas, cristotecas, das né? discotecas, que não É foi cristoteca. Na verdade, é um Cristoteca. trabalho da pastoral noturna que nós Olha. temos agora na igreja. Até o Pastoral padre noturna? o padre responsável Olha. é o DJ Zé Tom, É? que é da Diocese de Santo Amaro, até um grande amigo. Então, eles trabalham com as discotecas, com as cristotecas, com as rave católica, que agora nós estamos também começando a ter esse movimento dentro da igreja. É isso que o padre disse. A igreja, ela é rica. Eu não preciso sair dela para descobrir os valores da fé e os valores da vida e celebrar essa vida intensamente. E o jovem, eu acho que não tem público melhor para se envolver como o jovem, né? Porque o jovem, ele se envolve de cabeça em tudo que ele faz, Com né? certeza. E Guilherme, nas redes- você muda o ritmo da música, por exemplo, da música famosa católica, quando você está nesses eventos, né, numa discoteca cristã, por exemplo? Esse é o grande segredo, né? Eu acho que é você usar as músicas conhecidas, os trechinhos, principalmente os refrões, né? Dentro de uma batida eletrônica. Então, é a batida eletrônica muito parecida com as batidas das baladas Aliás, normais. ficou famosa aquela das Poderosas agora, né? Na Jornada Mundial da Juventude. Você Sim. ouviu? Prepara, né? Prepara. É a mais Prepara. trabalhada agora, né? Prepara. Toca aí um pedacinho pra gente, vamos lá, de uma conhecida. Vamos ver uma conhecida? Pare de se maltratar, não queira os outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras passar. Mas, Guilherme, nesse caso as pessoas vão dançar juntinhas, né? Na balada. Não, mas aí que Porque eu ia- a gente botou uma coisa de movimento, mas aí tem essa coisa É de que mela agora cueca, aí padre, entra na picape, balada? Entra toda a as parte mixagens eletrônica. Em cima dessa música, por exemplo, Aham. e vai agora então dar uma tunada nela. Pergunta, Fábio, o que Então, você quer saber? Nessa questão, já teve algum excesso, já teve que ser coibido numa festa dessa? Acontece isso? O padre Marco, que conhece, você conhece mais as cristotecas? Não temos. Graças a Deus, é uma coisa que é bacana na Cristoteca, na própria jornada. Nós não vemos essas ações. Por exemplo, você não vê o jovem se agarrando na jornada, você não vê o jovem se agarrando nas raves católicas, nem nas cristotecas, nem nas baladas santas. Porque é interessante isso, a convicção daquele que lá está, do que ele está vivendo, do que ele está celebrando naquele momento. Então ele já vai com essa certeza de que esse é um espaço santo. Não é interessante a expressão da palavra que diz: tirai a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é um lugar santo. Em todas as baladas católicas, elas já trazem consigo no dorso esse princípio. O lugar é santo. Eu posso falar mas eu tenho uma coisa, é bonito ter esses espaços, acho interessante, mas é importante que o cristão saiba que ele pode ir em qualquer lugar. E a santidade está dentro dele. Ele pode ir em qualquer lugar. Então ele pode ir numa balada que não seja uma discoteca, Interessante isso. cristoteca. Ele pode ir em qualquer lugar, ele pode ir. Justamente a presença dele pode ser um fator também santificador na vida da É a postura dele que muda, né, padre? Ele pode estar em qualquer lugar, mas a postura justamente. ele tem que manter, É verdade. independentemente se ela é secular ou não, mas é a postura. Eu vejo assim, os jovens da paróquia, nós vamos a alguns espaços de São Paulo e frequentamos sim quando dá tempo, porque a correria é tanta, mas alguns espaços
seculares. E na verdade, os cantores também estão trazendo os ritmos, né, diversos ritmos, para o mundo católico. Vamos ver agora essa cantora, né, que a gente vai mostrar aqui para vocês, que já é bastante conhecida no meio católico. Vamos ver um pouquinho do vídeo dela. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Estamos aqui de São João de Meriti com a Jaque, lá da Diocese de Santo Amaro. Jaque, quais são suas expectativas para o show de agora? Pois é, estamos aí debaixo de chuva, mas com o coração aquecido, porque vamos fechar aqui esse ato cultural aqui em São João de Meriti com muita alegria, com muita festa, porque é isso que Deus quer, né? Estou muito feliz de estar participando dessa jornada, a primeira jornada que eu participo, né, como jovem, e a gente quer trazer o nosso melhor, demonstrar realmente o nosso amor a Deus. Todas as suas expectativas pré-jornada estão se realizando? Olha, eu acho que sim, né? A gente queria estar em mais lugares. Se eu pudesse ser umas 3, umas 4, para poder ir em vários palcos, ser realmente essa peregrina, né? Conhecendo aqui as diversidades de dons, de carismas, né? Curtir mais. Mas a gente só é um, então é difícil estar vendo tudo, teatro, dança e tudo. Mas à medida que a gente pode, estando aí também servindo, né? A gente tá aproveitando. Estamos aqui rindo porque o Fábio está entusiasmado com esse Paracopó, não é isso, Fábio? Essa música, verdade, sobre essa música estourou em 2008, foi no programa de uma emissora católica, isso caiu na internet e as emissoras abertas chamaram a Jaque, essa cantora, ela chegou em programas de vários canais, inclusive a Ivete Sangalo cantou com ela também lá na Bahia. Eu queria fazer uma pergunta, né, ainda sobre a jornada, todo esse movimento católico. O jovem, ele perdeu aquela vergonha de ser católico? E você fala uma coisa interessante. Eu vi isso na jornada. O jovem, ele tem muito medo de ser rotulado. Muito medo de ser rotulado, né? E ele tem medo das pessoas tirarem sarro, de falar que você é isso, tá? E aí, na Jornada Mundial da Juventude, eles não tinham vergonha de mostrar para todo mundo que eles estavam na jornada. Uma coisa interessante, o André, o repórter, ele estava com uma mochila. Essa mochila ficou muito característica lá do padre Eu sei o tempo todo. Todos os peregrinos, chamados assim, eles usavam a mochila e usavam a camisa. Em todos os lugares, não tinha medo de mostrar para todo mundo. E isso é por quê? Porque ele começa a se orgulhar da sua fé, daquilo que ele acredita. E a jornada fez com que ele pudesse ver isso. Falou, peraí, eu tenho uma religião, eu tenho uma fé. E minha fé não é baseada em qualquer coisa, não é baseada numa quimera. Minha fé é uma fé racional até. Uma fé racional que tem 2000 anos. Uma fé que passou por momentos durante esse tempo todo em que ela não enfraqueceu, pelo contrário. Então ele começa a tomar consciência da sua fé, ele começa a tomar consciência e começa a se orgulhar disso diante das pessoas. Isso foi uma das características da Jornada Mundial da Juventude. Sabe uma coisa que eu senti também? Além disso, eu creio que seja esse o grande motivo por ter impactado de maneira tão poderosa as pessoas que estavam em casa e que não estavam presentes, mas se sentiam presentes. É verdade, né? verdade. Então eles vibravam tanto, tinham tanto orgulho dessa fé, desse amor a Deus, do Evangelho, que isso transparecia, contagiava, uma coisa né? que é interessante que você está falando, porque é o seguinte, você via lá jovens bonitos, assim, que a gente poderia falar, normais, né? Então, porque você pensa assim... que tem um estereótipo, né, do jovem que frequenta a missa. O católico, ele tem que ser, né, se vestir, vestido de saia. De forma, exatamente, de forma mais você não via você via jovens bonitos ali, brincando e tal. Aliás, uma das fotos que correu o mundo, foi do New York Times, mostrando a alegria da jornada, foi uma freira de hábito,
ali se jogando numa das ondas da praia ali de Copacabana. Então o mundo todo olhou aquilo e falou, peraí, foi uma festa. Você citou uma coisa muito interessante, muitas fotos que eu vi, inclusive meu amigo Márcio, lá do Rio de Janeiro, o Márcio Gonçalves, que o Márcio, ele assim, é o cara mais doidão que eu conheço, um dos meus amigos mais doidões. É um cara extremamente culto, mora ali em Ipanema, na Visconde de Pirajá. E o Márcio foi para a jornada, ele botou a mochila, sério. Ele desceu e ele saiu fotografando. Tá e vendo? O Facebook dele é disso de cima e embaixo. Só a jornada. De cima e embaixo. Porque o Márcio, ele já sempre foi um cara, embora muito doidão, mas muito católico. Mas isso aflorou mais ainda nele. E algumas fotos do Márcio eram assim, ele fazia questão de mostrar o contraste. As freiras ali de hábitos, alguns hábitos bem fechados, isso. E a moça de biquíni do lado dela, falando, toma esse texto, minha filha, não sei o que estava acompanhando elas, né? Inclusive. A jornada legal dela é isso, ela acontece dentro da cidade, em qualquer lugar do mundo. É dentro de uma cidade. A cidade não muda o seu ritmo de vida, ela não muda o seu estilo. Então quem vai pra praia normal. E a jornada está acontecendo ali. Aliás, vamos ver mais um trechinho de uma cantora na jornada. Vamos lá. Hoje estou aqui no Senhor, totalmente entrelaçado em teu amor, yeah! Minha vida entrelaçada em ti está, eu sou apaixonada, eu estou, minha vida entrelaçada em ti está, eu sou apaixonada por ti, meu Senhor. Como podemos acompanhar agora há pouco o show da Adriele Lopes. Adriele, como está sendo a jornada para você? Olha, está sendo uma emoção muito grande poder participar desse momento único, não só no nosso país, mas na nossa igreja, né? Porque assim, nós estamos vendo e sentindo a presença viva do Espírito Santo no meio de nós, através da humildade do Papa, através de cada evento que a gente tem a oportunidade de participar, da juventude que está sedenta do amor de Deus. Então, eu estou muito feliz. E o que eu mais fiquei admirada, encabulada e, assim, fiquei muito emocionada é de ver quanto nós, porque eu já me considero uma peregrina, né? Quanto nós, peregrinos, estamos parando o Rio de Janeiro. E o que me convida a pensar que eu preciso mudar cada vez mais rumo à evangelização é o quê? Que as pessoas estão parando para ver as nossas atitudes. E os jovens estão dando atitudes de cristãos. Isso é maravilhoso. Olha só, a gente tem essa animação toda que a gente está acompanhando aqui nessas matérias, muito bem feitas pela nossa equipe, com imagens exclusivas, né, aqui para a Rede Brasil de Televisão. Essa equipe que foi chefiada pelo padre Marcos Miranda, que é um dos nossos carro-chefes dentro do Vida Show, o programa que vai ao ar diariamente às 8h30 da manhã pela Rede Brasil. E eu estava ouvindo do Gaúcho, o diretor do nosso programa, e diretor artístico da emissora, que ele participou da comitiva principal João Paulo II, né, gravando para a Globo na época. E ele falou, eu sinto uma diferença entre aquele público daquela época que também lotou, a multidão que lotou o Aterro do Flamengo, mas existe uma diferença para essa multidão de hoje. Qual seria, vou perguntar aos dois padres, essa diferença, Padre Juarez? A diferença que existe justamente desse público com o outro, são duas diferenças fundamentais. Primeiro que a jornada tinha um foco, o objetivo era a juventude. Então você tem ali uma juventude sendo representada assim, maciçamente pelos jovens ali. Isso, né? Mas a outra coisa que é muito interessante é que as pessoas estavam em busca, volto a falar a mesma, elas queriam ouvir alguma coisa desse Papa. Elas queriam ouvir. E vou dizer o seguinte... E ouviram. E ouviram. Ouviram. O Papa Francisco, eu poderia dizer que ali ele mostrou como vai ser o seu pontificado. Aqui no Brasil. Né? Ele foi eleito, escolhido em março, mas ele só foi mostrar mesmo como seria o seu pontificado aqui. Ali ele estava completamente à vontade, dizendo, ó, é por aqui que nós vamos, é por aqui que nós vamos conduzir a barca de Pedro. É desse jeito. Então, esse entusiasmo de ouvir o Papa Francisco dizer, esse entusiasmo de escutar o que ele tinha para nos dizer, essas puxadas de orelha que ele nos deu, puxão de orelha que ele nos deu, dizendo que a gente precisa ser mais simples, mas para nós padres, desce do pedestal, desce, padre. A igreja estava carente de um líder, então, de um grande líder. Estava carente de um carisma como dele. Carisma, ele é diferente realmente, isso. Né? Ele tem esse diferencial. E os jovens, por isso essa grande expectativa dos jovens, eles queriam ouvir
e o que esse padre tem de tão especial, de diferente para... E você acha que ele, sendo incisivo em assuntos como homossexualismo, Padre Marcos, que ele fez colocações incisivas sobre isso, política da cúria romana, o Padre Juarez citou sobre desce do pedestal, Padre. Eu sou o Papa e eu sou uma pessoa que estou aqui no meio do povo. Você tem que ir para a rua. Ele pediu que a igreja vá para a rua. Isso. Entendeu, senhor sacerdote? Não, é interessante isso do Papa. Embora que vocês já vão, né? Eu falo interessante isso do Papa. Ele não pediu. Mas ele foi. Sim, mas esse discurso dele, direto, sem ter medo, pode me perguntar que eu respondo. Você acha que isso também aproxima ele da nova geração? Porque a igreja precisa hoje, ela sempre foi isso, né? Esse expoente de resposta no tempo. A igreja é como o direito civil, o direito em si da sociedade. Ela sempre estará respondendo a necessidades atuais. E é interessante, eu estive nessa outra experiência com João Paulo II. E assim, foi uma riqueza enorme. Eu era muito mais novo, com certeza uma outra realidade. Estar nessa nova experiência agora... Você só tinha 5 anos, né? É claro. Então, é outra vida. É outra Eu também vida. não. Quem me contou foram meus pais. A gente consegue colher de tudo isso. Quer dizer, uma igreja que ela passa pelo tempo e ela não regride. Ela sempre cresce. Agora, uma coisa eu vou falar e vocês vão anotar e vocês vão guardar isso. O Papa, a gente ficou entusiasmado com tudo que ele falou. Ele não falou nenhuma novidade. Não. Ele falou nenhuma novidade. Ele falou o que a igreja pensa. O que a igreja sempre pensou. Reafirmou o que nós já vínhamos falando há tempo. Mesmo porque se ele falasse alguma coisa contra aquilo que a igreja pensa, ele estaria sendo completamente fora daquilo que ele foi chamado. Vamos então, já que estamos falando sobre a fala do Papa aos jovens, vamos ouvir pelo menos um pequeno trecho do discurso dele que foi diretamente para os jovens. Vocês, queridos jovens, possuem uma sensibilidade especial frente às injustiças, mas muitas vezes se desiludem com notícias que falam da corrupção, com pessoas que, em vez de buscar o bem comum, procuram o seu próprio benefício. Também para vocês e para todas as pessoas, repito, nunca desanimem, não percam a confiança, não deixem que se apague a esperança. A realidade pode mudar, o homem pode mudar. Procurem ser vocês os primeiros a praticar o bem, a não se acostumarem ao mal, mas a vencê-lo com o bem. A igreja está ao lado de vocês, trazendo-lhes o bem precioso da fé de Jesus Cristo, que veio para que todas tenham vida e vida em abundância. Olha só, essa linguagem do Papa de falar, quero tomar um cafezinho na sua casa, e olha, uma cachaça não. Colocar mais água no feijão, A né? casa estava marcada, ele entrou na outra primeira. Juarez, você não acha que por mais que algumas vezes ele lesse, muitas vezes ele não lia, mas você não acha que mesmo que estivesse ali escrito, ele trouxe muito dele para aquele discurso? E olha, isso é interessante. Mesmo que a gente tenha um discurso ali, ele colocava todo o seu coração ali. Sim. A gente sabe que quando você lê alguma coisa e lê por ler, não chega no coração das pessoas. Na hora do Ângelus, ele está lá recitando o Ângelus, e hoje é o dia dos avós, e viva os avós! Parecia um padre do interior, não parece? Uma coisa de realmente de viver aqui, cada momento, cada instante. Porque o Papa estava cansado. Nós estávamos cansados de acompanhar o Papa, imagina ele, se não estava cansado. Ele não demonstrava. Não demonstrava, e estava o tempo todo entusiasmado. Fábio, o que você iria perguntar? Eu queria perguntar, a jornada da juventude, ela tem alguma influência na questão da vocação? Depois da jornada, mais jovens podem se interessar pelo sacerdócio? Com toda certeza. Fato, certeza. Né? Isso é estatístico. As jornadas onde elas acontecem, há um aumento grande de vocações. E aqui também vai acontecer, você vê muitas pessoas falando, eu estava entusiasmado. E não só na questão da vocação sacerdotal, até a questão da vocação para a igreja. De forma geral, né, padre? É um reavivamento a jornada mundial, em todos os sentidos. Vocacional, é recarregar a bateria na fé. Então, por isso, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, vem esse movimento para poder reavivar a fé. No Brasil, a gente estava carente disso?
De vocações, eu não diria tanto, porque nós temos muitas vocações, sim. Mas isso traz não só vocação sacerdotal, mas traz sentido novo para a família, traz sentido novo para o trabalho. Quantos jovens trabalharam na jornada? Isso também reaviva eles o sentido de que o jovem tem que trabalhar, tem que servir melhor, não só na igreja, mas na sociedade. Padre, e as pessoas também, a questão de se entusiasmar com a igreja. Isso é muito bonito, porque eu já encontrei um monte de gente falando assim, eu vou voltar a ir à missa. Muita gente. Acaba retornando. Vou voltar à missa, vou voltar Olha, eu vou dizer uma coisa, isso já aconteceu a partir da renúncia de Bento XVI. Eu acho que foi um caminho que começou na renúncia do Bento XVI. Por quê? Eu vou te dar um exemplo ligado a você. Aquela nossa procissão dos Jardins da Semana Santa, ela é sempre, cá entre nós, você ministra aquela procissão com muita afinco, com dedicação, mas ela nunca, eu nunca vi tão viva quanto esse ano. Naquele momento que ela estava acontecendo ali, que as pessoas estavam, não sei se você observou, se você estava muito voltado para a procissão, sim, jogaram pétalas de rosa, e estava cheia a procissão numa região de São Paulo. Que é difícil. Que difícil, que só é muito tem fria. prédio, só tem prédios, sim, não tem... E que o comportamento das pessoas religioso é diferente. Né? Sabe o que eu vejo? Sim. Eu vejo que desde a renúncia do Bento XVI e agora a posse do Papa Francisco mostrou uma igreja muito mais humana. Eu vejo como jovem o que me cativou mais. Concordo. Desde da renúncia do Bento e agora da posse do Francisco, foi justamente isso, mostrar uma igreja mais humana. Então, o Bento XVI, aquela coisa, o Papa Francisco, naquela coisa, sabe, de andar com os vidros abertos, de querer realmente chegar perto das crianças. Uma coisa que ele falou numa entrevista, que foi uma coisa que mexeu muito comigo, e eu acho que com muitos jovens, é ele ter dito, para mim, ou é tudo ou é nada. Então, assim, não importa se a segurança falhou ou se a segurança foi perfeita, eu vou andar com meu vidro aberto, porque para mim é tudo ou nada. Então, acho que mostrou e demonstrou uma igreja muito mais humana. E isso trouxe muito mais o jovem para a vocação. Quem sou eu para julgar alguém? Você ouviu um papa falar uma coisa dessa? É muito interessante, né, Mas eu penso na igreja, novamente bato na tecla. Resposta para cada tempo. Bento XVI respondeu uma realidade. Isso. E nós precisamos de Bento XVI, viu? Para as reformas internas, para remodelar a estrutura. Falando de Francisco, nós necessitamos. Parece que Bento XVI, então ele não foi bom para a igreja. Não, saímos 20 anos de um pontificado, mais de 20 anos de um. Então, fantástico, uma abertura enorme. Quem viveu o pontificado de João Paulo II chorou com a morte de João Paulo II. E depois vem o Ratzinger. Assume então Bento XVI. Santo Deus, todo mundo preocupado. O que vai acontecer agora? Mas necessidade básica. A igreja ela precisa tomar uma direção de novo. Agora, Francisco. Isso tudo é obra do Espírito Santo, não adianta. É o que prova, Padre. É o Espírito Santo que dirige essa obra mesmo. Nós precisávamos daquela pessoa, Bento XVI, naquele momento. Era aquele momento, e a gente nunca exatamente. pode esquecer o seguinte, olha, nós só temos Francisco por causa de Bento. Não podemos esquecer disso jamais, por causa de Bento. Graças que teve a humildade, a simplicidade de um homem, olha... A gente fala muito do Papa Francisco ser humilde, mas simplicidade e humildade é você dizer assim, eu não tenho condições mais, eu vou renunciar, porque eu não tenho condições. Que, olha, é o que o Guilherme falou, isso é humano, mostrar né? o lado humano. Justamente. A gente vinha, eu falo duvido que alguém de nós faria isso. Eu falo por mim, que às vezes eu via, por exemplo, as imagens do Papa João Paulo. E assim, era uma visão de um santo. Era uma visão, a gente tinha, eu era muito pequeno ainda, mas era assim, era uma visão de um santo. Quando veio o Bento XVI, com essa coisa de assim, eu não posso, é uma coisa maior do que as minhas forças de homem aguentam. Isso também ou não? Essa questão do Bento XVI de renunciar? Não da renúncia, de falar que ele era, vamos falar, retrógrado, que ele era... Essa imagem. Mas a função que ele ocupou por muitos anos. Ele já trazia uma imagem, já Exato. Como o prefeito da congregação da doutrina da fé. E isso já deixava ele um pouco marcado. Para nós, latino-americanos, nós ficamos muito mal impressionados com ele, porque foi aquela vez do Boff, foi aquela vez dos teólogos... também, teve todos dos teólogos latino-americanos. Que todos esses teólogos estão reverenciando a figura do Papa Francisco nos seus textos. Frei Beto, Frei Leonardo Boff. Na época, a gente... Foi o receio de todos nós aqui, né?
Mas, não tem problema. Em São relação- Paulo está trazendo a tosse para todo mundo. E o que acontece? Aí, de repente, quando o Bento XVI foi eleito, todo mundo ficou um pouco armado. Mas olha que uma coisa, é importante a gente falar. A gente fala às vezes, o Papa Francisco é tão bonzinho. O Bento XVI é uma pessoa extremamente gentil, delicada e tal. Mas ele não demonstrava isso. Ele não tinha essa Tem capacidade. uma outra forma de maneira. demonstrar. Agora, eu vou mais atrás, eu vou um pouquinho mais atrás. Não vamos esquecer que o nosso tempo já está acabando, tem que citar isso, gente. João Paulo I, ele tinha as mesmas características do Papa Francisco. Isso. João Paulo I, que ficou com 33 dias apenas do pontificado, ele foi até mais além na questão da mulher na igreja, foi até mais corajoso com algumas afirmações, mas ele falou em rever bens, em os sacerdotes irem para a rua, mas no 33º dia de pontificado, ele, depois do café da manhã, ele teve um ataque cardíaco. Se eu fosse o Papa Francisco, eu não tomava um gole de suco sem o Carmelema tomar primeiro. Sem o meu senhor ao lado tomar primeiro o gole. Eu não Uma coisa importante as pessoas saberem é o seguinte, quando se fala de reforma da cura, não é o Papa que vai... Esse desejo da reforma da cura é um desejo da igreja. Quando teve as congregações gerais, que os bispos, os cardeais estavam se reunindo, eles resolveram entre eles, falaram, gente, um de nós aqui vai ser Papa, e nós vamos assumir o compromisso de reformar a cúria. Eles estavam falando, nós precisamos reformar essa cúria. Então, É sempre necessário, né, Paulo? Mudanças então, é sempre necessário. E justamente, o Papa lembrou uma expressão que eu aprendi nos seminários, Ecclesia sempre reformanda, que é a igreja sempre em reforma. Isso Porque é uma ela coisa, responde à atualidade. Justamente, ela não tem que ser precisa- diferente. Não pode parar. no Agora, tempo. eu sou tão fã desse Papa e me preocupo com ele, né? Porque depois também não vai adiantar provar nada, porque até o Gaúcho me questionou isso, mas eu já respondo ao meu diretor, que é o seguinte, depois não adianta fazer autópsia, porque o Papa, quando ele morre, retira as suas vísceras porque ele é embalsamado. Então não vai poder provar nada. Não tem nada de... Essa coisa de falar, matou Papa, é coisa de... Então, não tem olha isso, só, não. olha só, vamos ver como esse Papa Francisco é humano e como aumentou minha admiração ainda por ele com essa matéria. Tricolor, isso eu já sabia. Você Fluminense doente. Pó de arroz, antigamente chamava pó de arroz. Não, até hoje chama. Até hoje chama pó de arroz. Mas pó de arroz importado, legítimo, o melhor possível, da melhor qualidade. Tá, seu mineiro? Você é atleticano? Não, cruzeirense, Ah, pelo amor você é de Deus. cruzeirense. São Paulino. Agora, eu queria, pelo menos, dá pra fazer só um trechinho de uma música que ele acompanha? Só um trechinho não pequeno? vou fazer, não. Pequeno, um estribilho. Não, canta Um você. versinho Canta, aí. ele vai cantar Canta Noites junto, Traiçoeiras. fala aí uma. Vamos Fala lá, aí Noites uma. Traiçoeiras, vamos lá. Vamos lá, só um trechinho pra terminar. Só um trechinho. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, pode ter back aqui, Cristo todo mundo vocal estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aí, continua, porque enquanto ainda isso, se eu vier quero dizer um pequeno... noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, de vocês, meus amigos, Fábio, Vivi, Padre Marcos, Padre Juarez, Guilherme. E Leonardo Boff escreveu que o legado maior foi a figura do Papa Francisco, um humilde servidor da fé, despojado de todo o aparato e tocando e deixando-se tocar, falando a linguagem dos jovens e as verdades com sinceridade que representou o mais nobre dos líderes. O líder servidor que não faz referência a si mesmo, mas aos outros com carinho e cuidando e evocando esperança e confiança no futuro da igreja e do povo de Deus. Leonardo Boff escreveu isso há agora 48 horas atrás e me emocionou muito em ler. E é com essas palavras que eu termino esse programa, agradecendo a presença de vocês. E a gente segue com o Em Revista na semana que vem, contando com todos, porque essa é a Rede Brasil de Televisão, uma TV ligada em você.
se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E aí, legal. Obrigado, gente. Valeu.